Muito boa tarde, uma vez mais. Em primeiro lugar, é um privilégio estarmos nesta sala a refletir sobre a habitação no âmbito de um conjunto de seminários sobre engenharia e políticas públicas que a Faculdade de Engenharia tem promovido e que hoje a temática é a habitação. Eu acho que a habitação toca a todos sem exceção e, sobretudo, o que é importante hoje refletir é sobre o que é importante fazer no futuro, qual é o contributo imprescindível que os engenheiros poderão dar a este programa. Queria agradecer, em primeiro lugar, aos nossos ilustres convidados, o Sr. Bastonário, José Fernando Santos, por a disponibilidade para estar aqui hoje presente. Percebo como a agenda tão sobrecarregada de encontrar esta hora e meia para estar connosco, para nós um grande privilégio. Muito obrigado. Eu também agradecer ao Sr. Gerente Carlos Rodrigues, CEO da Casais, uma empresa de inovação de referência, também com uma agenda super subcarregada, com agora os compromissos para terceira, parte a parte, encontrar o tempo para estar aqui connosco e, sobretudo, podemos refletir não só sobre ciência e conhecimento que se faz nas faculdades, mas muito mais do que isso, conseguir refletir sobre a ligação entre isso tudo e aquilo que é a vida real, os problemas legais da sociedade, e que a Faculdade de Engenharia, com certeza, poderá dar também um enorme contributo. Se me é permitido, queria também agradecer ao Sr. da Faculdade de Engenharia, o professor Rui Calçado, pela iniciativa, o professor da Plano, disponibilidade para organizar estas sessões, porque eu acho que são realmente de uma enorme relevância. Finalmente, um agradecimento a todos aqueles que se disponibilizaram a estar aqui ao final de uma tarde, de um dia de trabalho, e encontrarem o tempo para poderem ouvir, refletir e intervir, se assim entenderem, sobre esta temática que é o problema da habitação em Portugal, que tem a ver com muitíssimas vertentes. Hoje iremos centrar sobre duas vertentes fundamentais. A primeira vertente que se prende com o licenciamento, com a burocracia inerente ao processo de construção. É preciso licenciar, é preciso que esses processos sejam mais simples possíveis. Isso é uma vertente, com certeza, que o Sr. Bastonário nos poderá dar informações muito relevantes. Estamos a falar de uma temática absolutamente atual. E, por outro lado, há um componente indissociável da habitação, que é o custo da habitação, que hoje é mais complexo do que no passado, usar, arrendar, comprar, utilizar a habitação, e, portanto, temos um enorme desafio. A sociedade portuguesa tem um enorme desafio para hoje e para o futuro próximo, para poder encontrar o equilíbrio necessário entre o mercado, a sociedade, os vários interesses que convergem neste problema da habitação. Se me é permitido, eu gostaria só de deixar ficar aqui uma nota muito breve sobre a grande questão que se coloca, que é, perante o problema da habitação, o que é que nós desejamos no futuro próximo para contribuir para resolver este problema. Qual é o nosso contributo, sobretudo qual é o contributo da sociedade no seu conjunto. Estava a dizer que aquilo que mais preocupa neste momento quem intervém no setor da construção são várias vertentes. Mas foi feita uma pequena publicação na newsletter da Vida Imobiliária que dizia que duas das principais preocupações se prendem com licenciamento de burocracia, e o inquérito responde também que muitos dos atores da construção, aquilo que mais perturba não é só o licenciamento e a burocracia, é também os próprios custos inerentes a taxas, impostos, obrigações que é necessário cumprir. E, portanto, o custo da construção tem estas múltiplas vertentes. Depois desta introdução muito simplista que eu acabei de fazer, quero ouvir sobre os nossos ilustríssimos convidados, iríamos fazer isto de uma forma muito informal, se assim entenderem, havia uma primeira intervenção inicial de cada um dos convidados e depois poderá haver perguntas e eu tentaria também motivar o diálogo se for caso disso. Se é permitido passar então a primeira palavra ao Sr. Bastonário com esta pergunta, que eu acho que é uma pergunta absolutamente atual. Há uma preocupação em encontrar um licenciamento mais fácil. Está neste momento uma proposta de lei, a Lei 77, se não estou em erro, o decreto ou a Lei 77 que está a ser discutido ou vai ser discutido na Assembleia da República, que visa, sobretudo, simplificar. Mas a minha pergunta é um bocadinho mais complexa, talvez utilizando quatro palavras-chave. Será importante, talvez, simplificar? Será importante ser célere no processo de licenciamento? Será importante continuar a garantir a qualidade e o vigor? Estou certo que a Ordem dos Engenheiros terá também um papel muito importante sobre esta matéria, se quiser ter uma primeira intervenção sobre esta questão da simplicidade, celeridade, qualidade e rigor. Se a minha pergunta não for a mais correta, por favor, responda da forma que achar mais adequada.
Obrigado, Sr. Professor Vasco Freitas. Antes de mais nada, obrigado à Faculdade de Engenharia de Universidade pelo convite. Esta hora e meia acho que é proveitosa, quer para nós, a Ordem dos Engenheiros, e portanto estou cá convosco, como para os presentes, aqui em saúde. Antes de mais nada, boa tarde. E indo diretamente também já agora saudar, embora seja um amigo pessoal, o António Carlos, Presidente da Casais, também conterrâneo, mas essencialmente é um amigo e também está na Ordem dos Engenheiros na Assembleia de Representantes. Relativamente às questões que têm a ver com o licenciamento, essencialmente sobre essas matérias relativamente à habitação, e não só, este assunto começou a ser trabalhado pelo anterior Ministério das Infraestruturas e Habitação, que agora está desdobrado em 3 ministérios, na altura em que a atual Ministra era Secretária de Estado da Habitação. E havia, e há, e tem existido, e isso acho que é o reflexo daquilo que neste momento é alguma inércia da decisão pública de fazer acontecer, tem existido o esvaziamento do Estado de capacidade técnica ao longo dos múltiplos anos e até diria décadas, no caso da habitação é mesmo décadas, que tem prejudicado claramente Portugal. Não se faz habitação social a sério em Portugal há praticamente 20 anos. Um conhecimento técnico adquirido que não é só de como se constrói, mas também o que é o envolvimento de uma habitação de custos controlados, habitação social, etc., foi-se perdendo. E ao perder-se esse conhecimento, quando agora se quer recuperar para se fazerem coisas, nem temos engenheiros suficientes no mercado para as necessidades e conhecimentos que tínhamos há 20 anos sobre a matéria. Não quer dizer que desapareceram todos, há-os e têm que ser aproveitados, mas também existe no Estado um esvaziamento destas competências. O principal papel do Estado, independentemente de todas estas medidas mitigadoras que estão a apresentar neste tsunami legislativo relativo à habitação, que nós temos vindo a pronunciarmos, mas que a Ordem dos Engenheiros, naquilo que tem a ver com a engenharia, devia estar envolvida desde o ponto zero, a montante e não a jusante, porque senão temos 5 dias para nos pronunciarmos numa questão, e já lá vou, que tem a ver muito com o nosso papel. Aquilo que é o papel prioritário do Estado nesta matéria. Quando eu digo Estado, não digo só o Governo, as autarquias, é a máquina do Estado, na habitação de custos controlados, tem necessariamente que, como prioridade, ser o agente de oferta. Por mais que se tente, com medidas políticas, ir buscar património do Estado, por mais que se aponte para medidas incentivadoras, sejam elas fiscais, sejam elas de outra índole, para potenciar uma atenção do privado à iniciativa pública, porque não deixa de ser pública, embora possa ser feita por privados, e tudo bem, e até é bom, é um mercado a funcionar. A verdade é que a promoção inicial para a habitação social, e baseada na Lei de Bases da Habitação, que saiu em 2019, tem que ser potenciada pelo Estado. A semana passada eu tive a oportunidade de falar com a Ministra da Habitação, alertá-la para isso, e ela foi perentória ao dizer que, atenção, Sr. Basconário, que tudo aquilo que nós temos vindo a apresentar é em acumulação, eu diria que é 10% daquilo que queremos fazer, acima dos 80% daquilo que é a oferta, que é uma imposição nossa, portanto, em acumulado, todas as nossas medidas são em acumulado dentro daquilo que é a nossa oferta, dos 2,8 mil milhões de euros para 26 mil fogos, querem ter uma oferta ajustada, se vai acontecer ou não, logo veremos, até porque não é assim tão difícil de acontecer. Nós já tivemos cerca de 100 mil fogos por ano há mais de 20 anos e, portanto, 26 mil fogos em 3 anos não é assim tão difícil de fazer. Do ponto de vista técnico, não é de certeza. Do ponto de vista da capacidade instalada técnica, aí e começando pela produção, essa é a grande dificuldade. E portanto, a oferta que por aí, depois ao acumulado, depois há 10% de coisas, segundo ela, que não sabem como é que vão fazer, mas que já é residual. Tudo isto começou com o PRR. E a primeira grande abordagem da Ordem dos Engenheiros, e já começa aqui a ter a ver com o licenciamento, tem a ver com o modelo de contratação. Nós, e agora digo nós, o Governo, do ponto de vista deles para nós, e no caso foi a Ministra Mariana Vieira da Silva, agora está a referir ao Ministério, peço desculpa,
mas não é dos assuntos parlamentares, é na Catarina Mendes, também está envolvida neste assunto, porque isto depois está espalhado por vários ministérios, isto até pelas finanças, mas na questão do PRR está centrado na Sra. Ministra Doutora Mariana Vieira da Silva, que é a Ministra do Planeamento, assim está bem, é assim a adjunta de Planeamento, que convidou a Ordem para dar ideias e apoiá-los, já há 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e pouco, e apoiá-los no sentido de, ao tentarem ganhar tempo, com os 3 anos que têm para a aplicação dos tais 2,8 milhões de euros, haver um único interlocutor. E um único interlocutor, do ponto de vista do Estado e excepcionalmente para o PRR, chamava-se Concertação de Construção. E aqui começa a questão do simplex. E aquilo que nós dissemos, temos vindo a dizer e continuaremos a dizer é simplificar sim, facilitar não. E são 2 coisas distintas. E nós fizemos então, nós queremos ser parte da solução, nós engenheiros e nós alguns engenheiros, então o que é que nós fomos propor? Nós vamos, e o António trabalhar nesta matéria connosco também, na altura ajudou-nos à pronúncia. O que é que nós queremos fazer dentro da possibilidade de existir um único interlocutor para o Estado e que se possa chamar Conceição Construção? Ficou claro para nós que era só para efeitos de habitação social e enquadrado numa legislação excepcional para o PRR. Portanto, este é o contrato público. O contrato público não prevê da forma que prevê dentro do PRR para a habitação social a Conceição Construção. Qual é o grande problema? O grande problema da Conceição Construção para nós, quando temos muito mais intervenção na fase de projeto, portanto somos conceptores, seja na arquitetura, seja na engenharia. A nossa grande dificuldade numa Conceição Construção é sermos o denominador e o motor da solução. Geralmente, quando não muitas vezes, eu cheguei a estar na Engil, antes de ser malta Engil havia muitos pés, plano especial de habitação, assim se chamava na altura a habitação social. Os projetos não eram feitos por sala de desenho, prejudicando largamente a arquitetura e a engenharia, que não tem que ser, por ser habitação social, o parente pobre da solução. E, portanto, nós aquilo que impusemos na nossa proposta e na maior parte dos casos foram aceitos, foi divisão clara daquilo que é concepção, daquilo que é a construção, independentemente de ser um único interlocutor para o dono da obra Estado. Depois, ou o Estado, município, Estado, municípios, etc., ou até da entidade privada por conta do Estado. Depois, dentro disso, determinar que o projetista tem que ter cara de engenharia ou de arquitetura próprio e não de construção. Fica determinado impositivamente para ser avaliada a proposta. Depois tem que ter profissionais de eleição distintos, diferenciados. E, além disso, tem que ter custos divididos. Portanto, tem que estar tudo explicitamente feito. O que quer dizer que, no fundo, acaba por ser uma espécie de ACE, Associação Complementar de Entidades, chamemos-lhe assim, mas baseado num grupo de trabalho. Estas coisas foram mais ou menos impostas todas da forma que nós defendemos. Depois houve outras questões, nomeadamente, o António Carlos falará também de certeza, nomeadamente, tem a ver com as novas tecnologias, com o BIM, com a construção modular, com a sustentabilidade na construção, etc. Também têm que ser valorizadas de forma positiva, comparada entre propostas. E a única coisa que não saiu como nós efetivamente queríamos, mas nesta legislação que agora está aqui em discussão, nesta mais recente, voltamos à carga e aparentemente à receptividade, foi a questão dos custos. Nós não podemos estar sujeitos a que um projeto de licenciamento para uma... E agora vou fugir da habitação pública, porque isto é aplicado a tudo e até às obras particulares. Vamos imaginar que eu agora vou ser, como aqui combinamos, mais intimista. Eu quero fazer uma casa. E eu não tenho percepção do mercado, sou um leigo na arquitetura e na engenharia, quero é ter uma casa. Vou fazer um projeto de arquitetura, vou ter que contratar um arquiteto, que é o projeto ordenador, no caso da habitação, e a edificação é a arquitetura que ordena, é o projeto condutor. Nas infraestruturas já não é assim, é engenharia, mas no caso da arquitetura, da habitação e da edificação, é o arquiteto. O arquiteto tem a obrigação de fazer o projeto de arquitetura até o licenciamento,
que agora é aliviado, não necessariamente tanto na arquitetura, mas na engenharia mais, e aí estamos de acordo, também já lá vou, apresenta um projeto que nos agrada e apresenta uma valorização para a casa que eu quero fazer. Eu tenho €500 mil para fazer uma casa, apresentou uma estimativa orçamental de €400 mil. E eu convivo bem com essa estimativa orçamental de €400 mil. É aprovado o projeto de arquitetura, vamos para a fase de engenharias, e aqui perdoem-me não chamar especialidades, engenharias, estamos a falar de arquitetura do lado das engenharias, e sujeitamos ao licenciamento, que agora é aliviar os projetos de engenharias, e são aprovados, e vamos para lá. Quando recebemos um orçamento da obra, já no empreiteiro, para não dizer que há algumas coisas que devem estar nas engenharias e que aparecem mais a jusante, aparece-nos um orçamento de €900 mil. Eu chego ao meu amigo, contratei, que é arquiteto, então vocês não querem 400 e agora aparecem 900. E ele disse assim, eu falei-te, eu disse que tu quiseste pôr madeiras assim, que eu mostrei-te aquela janela, tu achaste piada, depois se calhar ali eram umas luzes de 50, também é mais caro, sabe, estas coisas depois foi a somar. E ele, está bem, mas dizias-me na altura. Conclusão, o que é que nós estamos a propor nesta questão, e principalmente nesta proposta de revisão da 701H, que é aquela que define os conteúdos de projeto pelas suas várias fases? 4 novos projetos. Ou seja, defendemos muito a qualidade da construção, mas não temos nada na fase de concepção que falta qualidade de construção. Defendemos muitas novas tecnologias, BIM, construção modular, não temos nada na fase de projeto, a não ser dentro do projetista e das soluções de arquitetura, e o cálculo depois vai atrás disso e não vai, até pode ter lá uma outra solução de nova tecnologia, mas não está consolidado. Passa-se o mesmo com as questões ambientais, passa-se o mesmo com a sustentabilidade. Então, o que é que a Ordem dos Engenheiros, chamando os seus colégios, e dependemos aqui também com o nosso excelente colégio de Engenharia Civil, o engenheiro Pedro Farol, que aqui é um dos professores da nossa casa, fizemos? Propusemos, primeiro, desdobrar uma asneirada monumental que estava na 701H, que é juntar a escaleira com segurança na construção. Há anos que isso não acontece e, portanto, são duas coisas que são complementares, mas não são conciliáveis. Definir um projeto de segurança na construção, abrir uma legislação que já existe, a única coisa que não existe é a qualificação dos coordenadores. Depois propor um projeto, não sei se é a melhor solução, mas para já, para pelo menos metermos o problema de qualidade e novas tecnologias. Seja um plano, vá-se falar disto na fase de concepção. E depois, a outra sobre ambiente e sustentabilidade. É a terceira. E o último, para nós, ordens de engenheiros, tão mais importante que os outros, engenharia de custos. Que é uma coisa que internacionalmente é dita desta maneira, mas que para nós pode perfeitamente ser um projeto de engenharia, de condições e orçamentos, na fase de conclusão do projeto de execução. Porquê? Nessa altura já sabíamos que estavam lá os €900 mil. E eu já sabia se ia à procura do empreiteiro ou se queria submeter ao licenciamento que regia para valores com os quais eu pudesse encaixar. Eu podia dizer ao tal meu amigo arquiteto, arranja-me mais até 600 mil, mais disso não consigo. E então havia uma revisão de algum, podia ter acesso a materiais, mas isto é de sobre importância para muitas questões. Uma, para sabermos à partida e na fase de concepção qual é a real, isto é o trabalho de engenharia, não só opinião da obra, qual é o real valor da obra. 2, para muitos casos determina no decisor público qual é o valor base que deve apresentar para lançar a concurso. Uma coisa é a estimativa orçamental de €400 mil, que depois vai gerar concursos vazios, como acontece nos últimos tempos com muita regularidade. Outra coisa é os €900 mil. E se eu tenho aqui €900 mil de custos aproximados e eu digo que quero ter um preço normalmente baixo, como abaixo dos 20%, portanto eu tenho que pôr 20% acima de €900 mil, eu vou lançar o concurso com 1.100.000, mais coisa, menos coisa. Isto vai ser justo para o mercado e, eventualmente, numa projeção de win-win. Ganhamos todos. Se tivermos preços baixos, perdemos todos. É por isso que a engenharia, neste momento, é mal paga. Andamos com preços baixos, já agora deixe-me só fazer aqui uma parte, porque esta questão tem muito a ver com a legislação, embora não pareça, e depois a Ordem é acusada de não fazer nada para os baixos salários,
Mas isto não é por choques salariais, não é só porque sim, nós também não somos sindicatos, nem queremos fazer isso, mas queremos claramente valorizar a engenharia e aquilo que se paga para a engenharia. E aquilo paga-se quando nós valorizarmos o papel dos engenheiros. Ainda-se a pagar, em muitos casos, mão de obra qualificada em vez de pagar prestação de serviços qualificada. E isto faz logo a diferença em Portugal. E é dos poucos sítios em que isto que eu tenho conhecimento que acontece. Portanto, aquilo que nós temos vindo a defender é que nós não podemos explicar uma obra por, sei lá, uma fiscalização por 13 mil euros, como aconteceu recentemente há 5 ou 6 anos nas Águas do Norte, não devia dizer nomes, mas há tantos exemplos, não é o único, 13 mil euros, em que o valor hora médio por cabeça de engenheiro era de 5,5 euros. Quem fez os cadernos de encargos e os planos de concurso para lançar essas fiscalizações foi um grupo de advogados que levou os mesmos 13 mil euros. Só que num caso foi para concurso público, no outro foi para juros diretos. E esses 13 mil euros para advogados deu um valor médio à hora por advogado de 150 euros. Isso é 1 para 30. E portanto isto é dramático. Nós temos vindo a alertar para isto. Também no caso de haver falta de engenheiros em quantidade, não é? A qualidade de Portugal nesse aspecto está bem servida, mas em quantidade. E neste momento as câmaras e a função pública têm enormes dificuldades em conseguir recrutar engenheiros, porque a carreira técnica é subvalorizada. Nem a carreira técnica de engenheiro foi desmontada há cerca de 10, 15 anos pelo então governo, e neste momento não tem a mínima capacidade de atratividade. Para chegar a um ponto em que, pelo menos essa é uma boa notícia, que há um ligeiramente muito forte sem facilitar na questão dos licenciamentos de projetos de engenharia, porque, e estamos a falar na edificação, porque partindo do princípio que, sendo projeto ordenador a arquitetura, e a arquitetura tem ocupação espacial e de imagem, ou seja, de layout, esse convém ter alguma visualização dentro do enquadramento urbano que se quer pelos gestores públicos, sem dúvida, mas uma vez resolvida essa parte da arquitetura e o projeto de arquitetura, vêm imediatamente os projetos de engenharia, os projetos de engenharia encaixam no projeto de arquitetura e, portanto, já não muda espacialmente, já é uma consolidação desse projeto que tem impacto externo. E aí houve uma proposta, ou há uma proposta que tem impacto com a qual nós concordamos inteiramente, que é do termo de responsabilidade técnico do engenheiro, juntamente com o reconhecimento do exercício profissional de engenheiro pela sua associação profissional, seja, no nosso caso temos duas, infelizmente em Portugal, é outra anedota, passo o termo, mas para já é uma questão que devemos resolver no futuro, mas da ordem dos engenheiros, no nosso caso, ser suficiente em termos de confiança pública para que o licenciamento seja tacitamente reconhecido e aligeirado, à exceção de situações que impactem com aquilo que tem a ver com redes, etc., porque às vezes pode haver até conexões de engenharia que também têm um impacto indireto. E aí, só à parte, embora seja uma medida política e não técnica, o facto de se multarem instituições públicas por atraso nas diligências técnicas pode ser pernicioso. E eu termino com isto, depois falaremos mais, que é o seguinte: vamos imaginar que há uma situação de abastecimento de água a um sítio que já está licenciado em arquitetura, mas tem impacto de engenharia, é um abastecimento de água porque é numa zona especial, seja ela qual for, sujeita à apreciação da CCDR e é dentro do seu processo de uma CCDR, não sei se é aqui no Norte, uma comissão coordenadora, de uma APA, por exemplo, e dão um prazo de 60 dias. Mas a verificação disso é de tal maneira complexa que o técnico não se sente cómodo per si em resolver isso em 60 dias. Tem que averiguar comparativos, etc. O técnico tem esses 60 dias e ao fim de 60 dias é multado se não aprovar ou tiver uma apreciação técnica sobre aquilo. O que é que o técnico vai fazer? O técnico vai indeferir tacitamente, não vai arriscar para depois levar, pode não levar com multa, mas leva com processo técnico. E, portanto, nestes casos,
nós temos que entender que o facto de não haver a aprovação muitas vezes tem a ver com complexidades técnicas. Não estou aqui a defender os técnicos nem a atacá-los, estou aqui a dizer que pode acontecer esta vontade de agilizar processos, provocar atrasos maiores nos processos, por defesa dos técnicos dessas instituições, porque são responsabilizados por aquilo que fazem tecnicamente. Mas, de uma maneira geral, naquilo que tem a ver com a engenharia, esta simplificação, sem prejuízo de facilitância, esperemos que não haja, é boa e os engenheiros estão preparados para isso, salvo que também há bons e maus engenheiros. Mas já lá vamos a essa questão. Muito obrigado, Sr. Fernando, por essa visão tão interessante que acaba e por esta ideia de que o que é complexo pode se tornar mais fácil de materializar, mas sem deixar de haver essa componente de responsabilidade e de qualidade, e que eu acho que a engenharia portuguesa, e em particular a engenharia de software, seguramente será um contributo para essa qualidade. Podemos então prosseguir e agora dar a palavra ao Sr. António Marcos Rodrigues para lhe colocar a seguinte questão. O custo da habitação é um problema hoje, que é diferente do custo da construção, mas no que se refere ao custo da construção propriamente dito, há a convicção de que está sempre associado ao custo da construção de taxas, impostos, procedimentos, construções do processo construtivo, prazos que podem também condicionar o próprio custo da construção. Na sua perspectiva, este problema que tem a ver com o custo atual da construção pode ser mitigado com uma política pública em que as taxas, os impostos, os procedimentos possam ser um contributo positivo, ou isto é um pouco uma utopia do urbanismo que não se pode realizar e que está com as facilidades de uma empresa tão relevante e tão inovadora que melhor que eu poderia expressar o eventual caminho para o futuro. Muito bem. Mais obrigado e não é esforço nenhum estar aqui porque eu valorizo muito esta relação entre as empresas e a universidade. Aliás, eu acho que é um triângulo virtuoso e na altura quando aceitei também estar como delegado da Ordem dos Engenheiros era precisamente para fazer este pivô entre as empresas, aquilo que elas necessitam. Aqui a Ordem tem um papel fundamental naquilo que é o desenho da profissão e depois as universidades, politécnicos, têm aqui um papel fundamental depois na criação desses profissionais futuros. Por isso é com muito gosto que estou aqui. Partilhar um pouco esta perspectiva do que é que entra no custo quando falamos em habitação, custos controlados ou rendas acessíveis e algumas das razões que podem estar a contribuir também para esse desfazamento atual do mercado. Primeiro, acho que fez bem a distinção entre o custo, no fundo, para quem é o utilizador final e o custo efetivo de construção. E eu acho que é um sinal de vitalidade quando nós vemos o mercado com rendas altas e com custos de aquisição elevados, é porque há uma procura, porque se não houvesse procura que pagasse o preço, não haveria quem estivesse a praticar, não é? Por isso, acaba por ser um sinal de vitalidade económica vermos que estamos a preços mais próximos, se calhar, daquilo que é do norte e centro da Europa e não preços de países subdesenvolvidos, mas também tem economias muito decrépitas, não é? Por isso nós não queremos isso, não é? Nós não queremos voltar ao período pré-troika ou troika, não é? Em que tivemos uma economia bastante degradada. Mas posto isto, assim, nós temos de perceber que existe uma dinâmica de mercado que faz com que os preços face à procura e à oferta, e como o Fernando dizia, nós em 2001 estávamos a produzir cerca de 100 mil fogos por ano, em pico da crise, em 2015, estávamos a produzir 14 mil, agora já recuperamos, por isso 10 anos de falta de colocação de habitação no mercado faz com que haja este desfazamento entre a procura e a oferta. E se nós acoplamos a isso também um processo que já não é do presente, mas a deslocação de pessoas do campo para as cidades, faz com que, na verdade, quando nós olhamos para os números, e esse é um número também que faziam uma análise em relação a Portugal, e se dizia que, de facto, em Portugal estaríamos mesmo próximos de uma bolha imobiliária, éramos um país, ou somos um país,
tem mais fogos construídos por habitante, quando comparamos com outros mercados, mas isso tem a ver com um desfazamento entre a oferta e a procura. Onde é que está essa oferta? Está precisamente nas aldeias e no interior, onde as pessoas deixaram de estar a habitar e passaram para a cidade. Mesmo dentro da cidade, temos um conjunto de imóveis que estão em condições que não estão em condições de ser habitados, e por isso temos uma oferta de habitação que não é correspondente àquilo que são o número de fogos disponíveis. Depois, se nós olharmos para aquilo que foi a reabilitação urbana, parece uma pequena nuance, mas faz toda a diferença. Há uns anos atrás, com a suspensão do cumprimento da relação relativamente às acessibilidades, fez com que, de facto, fosse mais fácil reabilitar os edifícios sem ter que os destruir por inteiro, e por isso conseguimos tivemos aqui um impulso na reabilitação, coisa que agora já não é possível, e por isso o mais fácil na aplicação de recursos disponíveis é na construção nova. Porque se eu olhar para o número de homens hora aplicados em construção nova, em comparação com a reabilitação, por cada €1.000 de euros produzido de obra, eu gasto muito mais pessoas em reabilitação do que em construção nova. Porque, apesar de tudo, apesar da construção nova não ser industrializada, é mais industrializada, é mais eficiente do que a reabilitação, que gasta, lá está, por força daquilo que é a prototipagem, aquele edifício a recuperar, e aquilo que se vai fazer na recuperação acaba por consumir muitas mais horas homem do que na construção. Por isso, voltando à questão mais que colocou relativamente aos impostos, relativamente às taxas, eu acho que colocava também no mesmo nível os custos de contexto. Nós, quando falamos em habitação, custos controlados, temos de perceber a dinâmica do mercado, comparando aquilo que é a colocação de produto imobiliário tradicional, em que há um promotor que compra um terreno, esse promotor tem de arcar ele as suas custas e expensas, o risco da promoção, por isso ele não sabe qual é que vai ser a taxa de juros, tem que acomodar isso na margem que coloca, e vou-lhe chamar margem, mas a margem na verdade não é margem de lucro, é uma margem para cobrir os riscos e a margem efetiva. Por isso, estamos a falar de um problema que é um problema que toda a gente comenta, do licenciamento, o tempo que demora a licenciar uma construção. Por isso, se nós olhamos para quem tem capital e faz estas contas, qual é o meu retorno do capital que eu invisto, por isso capital parado está também a consumir juros, tudo isto tem que entrar também no fator de composição do preço. Por isso, quando nós olhamos para aquilo que é o mercado privado tradicional, ele tem que mudar todos esses riscos, todos esses custos de contexto, todos esses impostos, e por isso resulta num determinado preço, e desde que o mercado esteja a pagar esse preço, continuamos a ter uma fluidez do mercado. Como eu digo, estamos aqui a viver fruto de um fortalecimento da economia, a um disparar das preços de rendas e do custo de aquisição, que não é influenciado só porque essa é uma taxa muito pequena. Há dias via-se, quando falamos da capacidade aquisitiva do estrangeiro que investe e compra em Portugal, da totalidade de transações que foram feitas em 2021, estávamos a falar em 6% do total das transações foram feitas com estrangeiros, em que o valor são 12%. Por isso, de facto, nota-se que há aqui uma capacidade aquisitiva, mas elas representam 6%. Por isso, 94% das transações foram feitas por nacionais. Isso significa que também existe mais capacidade aquisitiva, por isso aquilo que nós próprios nas empresas sentimos é uma maior rotação dos profissionais. Por vezes eles estão a ser contratados por empresas estrangeiras, mas continuam a trabalhar em Portugal, a ganhar um salário americano, por isso elas próprias também têm uma disponibilidade maior para pagar uma renda superior. Por isso esse é o efeito que nós estamos a ver vertido nos preços do mercado, mas esse é um mercado que está a funcionar. Que há uma questão, eu diria, social importante e que eu acho que esse é o maior desafio para a Europa. Está-se a cavar um fosso bastante grande entre os que podem e os que não podem.
E aí sim o Estado tem que ter políticas e mecanismos para conseguir pegar naquilo que coleta nesta faixa do mercado. Por isso, quanto mais o mercado estiver a criar riqueza e até valor acrescentado, também mais coleta de impostos vai existir. E é isso que nós vemos nos números. Por isso, o Estado está com um superávit de cobrança de impostos que nunca teve até hoje, mas isso deve-se à vitalidade da economia. Ora, tem aqui um papel, é pegar nessa coleta extraordinária de impostos e investir onde é necessário, nomeadamente na habitação com os contribuintes. Como é que o pode fazer? O IVA é incompreensível, não é? Como é que nós podemos ter uma política de habitação competitiva com IVA de 23%? Quando nós vamos aqui a vizinha Espanha e estamos a falar, é a nossa vizinha, não é outro país na Europa qualquer, o IVA é um custo dedutível, por isso nem é questão de ser 6 ou ser 23, é um custo que é incorporado, aqui nós não podemos incorporarmos e depois é repassado nem por inteiro para o cliente final. Quando olhamos para as taxas de transação, eu acho que quando tocamos nos IBIs e MTs, existem já pacotes fiscais que permitem reduzir esse tipo de impostos quando se trata de habitação de custos controlados ou rendas acessíveis. Neste pacote também que foi anunciado vem um importante pacote naquilo que é a taxação dos impostos IRC quando uma empresa está a promover a habitação. Ou seja, de facto, quando a gente olha para aquilo que é o resultado líquido, é antes de impostos, mas depois quando nós aplicamos impostos, e por isso a trabalhar, dependendo da perspectiva, com as derramas, etc., mas que sejam com 25% daquilo que é taxado sobre o resultado que é criado, eu se tiver um incentivo nessa componente de imposto, eu posso também refletir isto tudo no preço final. O custo de contexto, para mim aqui acaba por ser o mais fundamental de todos e que é pouco palpável ou tangível. Enquanto neste a gente consegue colocar no Excel, quando está a fazer a nossa composição de custos, e consegue tangibilizar quanto é que eu posso reduzir no preço de venda, porque vou ter uma taxa de IRC a pagar, e por isso no fim do dia o promotor, o empreiteiro, seja quem estiver a promover, vai olhar para aquilo que fica, não é aquilo que o sócio oculto, que é o Estado, leva por força da cobrança dos impostos. Por isso olha para aquilo que é o líquido. Se tudo isso nós conseguimos computar de uma forma muito linear na nossa fórmula, o que nós não conseguimos computar são os custos de contexto. Para mim, esses são aqueles que são incomputáveis para uma empresa que se pretende, um produtor que se pretende colocar um produto no mercado, em que para colocar um preço de facto competitivo, tem de ter esses custos levados a zero. Quando eu digo levados a zero, eu não posso ter uma imprevisibilidade se amanhã pensava que ia executar uma empreitada em um ano e ia licenciar em 6 meses, afinal tem 4 anos de licenciamento e por isso falho completamente o mercado, falho completamente a oportunidade e vou incorporar isso no custo. Não. Eu se quero retirar da fórmula de cálculo do custo que eu vou colocar no mercado, eu tenho que retirar toda essa imprevisibilidade. E aí sim o Estado também tem que ajudar, tem que intervir, colocando, lá está, processos de licenciamento que retirem essa dose de imprevisibilidade, colocando também, quando falamos depois na renda acessível, uma coisa é entregar produto feito a alguém, seja uma autarquia, ou seja o próprio Estado, que é o tomador da habitação, e depois ele próprio arrenda e o ocupa, se portanto o produtor privado seja também a entidade que arrenda, então não pode ter depois o imprevisto de como é que trata se houver um incumprimento do pagamento da renda, ainda que ela seja a custo acessível. O privado não tem os instrumentos de gestão nem do despejo, nem se calhar não é um despejo, se calhar lá está uma família que não consegue pagar uma renda, se calhar é um problema social que o Estado vai acabar por ter que tratar por outra via de outra linha de orçamento, mas ele vai ter que intervir, seja por o subsídio de reinserção social ou outro qualquer, mas aquela família é um problema para o país que o Estado vai acabar por pagar, por isso ele tem um instrumento e a capacidade de garantir ao investidor que não existe uma quebra, lá está a receita, porque se não houver essa garantia,
o promotor vai ter que incorporar isso na fórmula de cálculo. E ao incorporar isso, lá está, já voltamos então a um modelo que é mais próximo ao privado e não ao público. E então, se estamos a falar do preço do privado, então tem que levar com todas essas margens, vou chamar de proteção, para não incorrer em default, e por isso estamos a falar então não de uma diferenciação positiva de preço, do custo controlado, da renda acessível, estamos a falar de preço de mercado. Por isso há ainda muito trabalho a fazer, nomeadamente nesta parte que eu refiro dos custos de contexto, para além dos impostos, eu acho que já está-se a fazer há um bocadinho. Vamos ver se ele fica claro e se passa o teste do mercado, de facto, de haver investidores e banca disponível para financiar, para fazer aquilo que nos faz falta. Obrigado, Sr. Então, acabamos pela tua vez e como colocou esta questão. Permita-me agora perguntarmos, e eu ia fazer a pergunta e depois foi a favor de responder, se assim entenderem. Vamos pensar numa família da classe média mais simples, aquela que tem salários iguais à média, que tem dificuldade em comprar uma casa, que tem dificuldade, estou a falar das áreas metropolitanas, que tem dificuldade em alugar uma casa. Estamos num país, contrariamente a outros países, que tem apenas 120 frações de habitação de tipo social, estamos com rendas inferiores a 100 euros, portanto 2%, contrariamente a países como a Holanda, ou a Áustria, ou a Dinamarca, que tem quase 25%, estar com 2% de habitação social. Com este modelo, estamos a falar de políticas públicas, em que pretende construir 26 mil, sabendo, como disse o bastonário e o estrangeiro, que já temos capacidade por volta de 2 mil de construir mais de 100 frações por ano. Este impulso que pode ser dado com estas 26 mil frações, muitas delas reabilitar espaços que já existem, é efetivamente um contributo para resolver o problema dessas famílias, ou é possível encontrar um modelo em que o Estado incentive, por um lado, a ação da engenharia e, por outro lado, a ação das empresas que trabalham para se criar uma habitação com rendas moderadas, que não passe os 20% a 25% daquilo que é o salário das famílias. Ou isto é uma utopia, isto não se consegue materializar. Por outras palavras, o Estado pode lançar algum modelo que seja atrativo para o setor privado, porque é ele que tem 98% do mercado, é ele que é o grande dinamizador para poder encontrar-se rendas que não passam os 25% daquilo que é o rendimento das famílias, ou nas áreas metropolitanas, isso é uma utopia. Não sei que a hora, talvez, o senhor primeiro. Sim, eu acho que quando falamos na iniciativa do Estado e estas 26 mil fogos, é uma gota no oceano. Por isso o Estado tem que dar o exemplo, pois o Estado não tem a mesma agilidade de resposta ao mercado que tem o setor privado. Porque se nós olharmos e falamos, por exemplo, com o IRU, inicialmente começou a lançar procedimentos de promoção própria, em que ele próprio, aproveitando alguns projetos e terrenos que tinha, lançou alguns procedimentos. Depois, em complemento a isso, começou a fazer protocolos com as autarquias à luz da estratégia local de habitação, né, cada município caracterizou de alguma forma as necessidades do município e começou a protocolar com alguns municípios a passagem ou a parceria com a passagem de propriedade e o próprio IRU a assumir o papel de promotor. E eu digo, mas há autarquias que não têm solo e precisam de mobilizar solo privado. E depois, se nós olharmos para a necessidade, mesmo dentro de uma autarquia que sabe perfeitamente quais são as suas necessidades, essas necessidades devem ser compaginadas com a rede de transportes. Porque quando falamos depois, quando falamos na disponibilidade de uma família para pagar uma renda, temos de olhar para isto de uma forma mais holística. Não é só a renda, é também quanto é que custa comutar depois de casa para o trabalho. É depois, ou seja, porque podemos fazer na periferia, numa aldeia qualquer, e até conseguir um solo sem qualquer custo, promover a habitação. Quanto é que custa depois essa família conseguir, lá estar integrada numa escola e ter um emprego? Tudo isto acho que tem de ser apontado. E isso acho que nós não conseguimos que o Estado tem um mecanismo na forma como lança os procedimentos de concurso, que é num ciclo longo. Eu diria que o Estado tem uma capacidade de fazer algo, por exemplo, vi o Reino Unido fazer agora, lançou e adjudicou, salvo 14 milhões de um contrato de programa há 4 anos, eu acho que eram à volta de 15 ou 20 empresas,
precisamente para criar algo que ainda não existe na totalidade instalado, que é com construção industrializada. Eles, no fundo, anunciaram e disseram: nós precisamos construir não sei quantos metros quadrados de escolas, não sei quantos metros quadrados de educação, não sei quantos metros quadrados de hospitais. E por isso fizeram este contrato de programa que permitiu empresas investirem na sua própria infraestrutura para depois dar capacidade de resposta e então trazer escala e a redução de custo. Por isso, eu acho que o Estado aqui tem, acima de tudo, que criar mecanismos para incentivar a oferta pública. Eles próprios também têm que dar um exemplo com aquilo que podem, com os terrenos e com os imóveis que podem promover, mas eles nunca vão conseguir dar uma resposta cabal àquilo que são as nossas necessidades. Até porque eu às vezes faço esta comparação quando é uma brincadeira com as palavras, mas há coisas que são complicadas, há coisas que são complexas. E complicado é um motor de um carro em que a gente, se quiser explicar como é que funciona, consegue explicar. É complicado, mas consegue explicar. Agora, explicar o trânsito ou explicar como é que se educa uma criança de 6 anos é complexo, porque tem uma vontade própria, não é? Ou seja, aquilo que a gente próprio puder planear em relação àquilo que vai fazer, como os carros têm uma vontade própria, eles próprios encarregam-se de distribuir qualquer modelo. Felizmente, hoje em dia, não é? Com as tecnologias, a capacidade de previsão e os modelos também estatísticos, conseguimos antever um bocadinho esse resultado. Nós temos que olhar também para este tema de educação da mesma forma e perceber quais é que são as nossas reais necessidades para um conjunto de indicadores e perceber, porque se eu olhar para um indicador simples, que é o da população de Portugal, e esta projeção, eu olhei para ela em 2011, para uma intervenção que fiz, e naquela altura nós estávamos ainda a crescer em população. E naquela altura já apontavam os indicadores da ONU para uma quebra da população e nós iríamos chegar a 7 milhões de pessoas em Portugal. E por isso, passados 10 anos, a curva está-se a materializar exatamente da forma como a ONU tinha previsto, só com os dados estatísticos das migrações, fluxo de entrada e saída, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e por isso essa projeção está-se a verificar. O que é que faz normalmente variar essa curva? É alguma inflexão dos movimentos migrantes. Por isso, se nós olharmos para essa projeção, nós não precisamos construir mais. Nós temos habitação para 10 milhões de habitantes, por isso nós vamos para 6 milhões de habitantes, para que nós vamos construir mais? Que há qualquer coisa então que não está bem nesta computação de dados, não é? Eu volto àquilo que há bocado disse. Nós temos habitação em sítios onde ela não é necessária, falta-nos habitação onde ela é necessária, temos habitação que está por reabilitar e por isso não está em condições de uso. Por isso, o tema é mais complexo do que complicado. Mas aí também eu acho que entre os engenheiros nós conseguimos materializar e criar aqui mais algumas equações que vão compreender o fenómeno, a ajudar depois quem está na decisão política a tomar uma decisão mais bem informada. Eu acho que é esse o papel que está, que lá está. Governos têm um ciclo de decisão curto, habituaram-se a tomar decisões num ciclo mais político do que técnico, e por isso a ausência também aqui de alguma informação técnica faz com que essas decisões sejam tomadas, vamos chamar mesmo em cima do joelho, porque não existe informação estruturada, ou porque eles não ouvem, ou porque ela existe mas eles não ouvem, ou porque nós próprios também não a estamos a produzir. Mas eu acho que há aí muita oportunidade, por isso estudando aqui também um bocadinho nota ao tema do contributo imprescindível dos engenheiros, que eu acho que pode ser bastante grande. Muito obrigado. Vou passar a palavra sobre o estudar e dizer um pouco na segunda questão, se às vezes depois quiser também tocar nesse programa, que é o seguinte: nós temos, quando se fala em limitação de custos reduzidos, custos controlados, nós temos imensa regulamentação dispersa. A academia contribui para ela, como é evidente, mas temos imensa regulamentação dispersa, regulamentação volumosa, regulamentação difícil de compatibilizar. Isto não pode ser um problema, este desafio do Estado ter uma política para a habitação e a própria regra que foi toda estabelecida pela complexidade e falta de compatibilidade ser um problema. É mais uma questão, se às vezes quiser tocar. E a regulamentação obsoleta também, já agora, dentro dessa regulamentação com mais de 50 anos, que depois isto tudo tem impactos indiretos, ou seja, tem inclusivamente na atratividade de miúdos para a engenharia civil,
porque é a área da engenharia mais tradicional ainda comparativamente a outras, e nós estamos na era digital já entre 4.0 e 5.0 naquilo que é a sua métrica máxima, e depois há impactos inerentes. Mas eu começava pela primeira pergunta, porque da mesma maneira que me perguntei da primeira vez que vi falar governo em edifícios devolutos, e é preciso perceber muito bem o que é devoluto. Nós não temos 700 mil fogos devolutos, longe disso, temos muitíssimo menos, porque temos 700 mil fogos desocupados em que nos centros foram lá tocar a campainha e não estava lá gente. Todos nós, se calhar, ou muitos de nós temos casas de onde vêm as nossas origens, dos nossos pais e avós, ainda as temos, e ninguém habita lá continuadamente. Não quer dizer que não as usemos sazonalmente. Mas isto começando por dizer que o seguinte: eu penso que aqui o problema não é tão social como aparentemente possa parecer, mas é muitíssimo mais moral. Ou seja, nós temos um quadro de classe média qualificada que entra no início de carreira há 10 anos ou há 12 a receber o ordenado mínimo, numa altura em que o público comandava, do ponto de vista da orientação salarial, o privado. Hoje em dia não é assim, é ao contrário. É ao contrário, o público estagnou e o privado vai atrás do mercado e acaba por, com a entrada de empresas estrangeiras, aumentar aqui um bocadinho a diferença entre o público e o privado, e é por isso que o público hoje em dia tem pouca atratividade. Mas essa pessoa que há 10 anos entrou para o início de carreira a ganhar qualquer coisa como o dobro do ordenado mínimo, mais coisa, menos coisa, nós temos vindo nos últimos anos a assistir a uma estagnação da evolução na carreira pública, portanto essa pessoa recebe praticamente o mesmo que há 10 anos. Eu chamo isso um empobrecimento ativo de qualificado, e aí aquela pessoa que se calhar estava acima da média, que o seu professor muito bem falou, hoje em dia está abaixo da média e começa a ter necessidades sociais por desobrigações morais de quem o contratou. Quem contratou, nós todos estamos. E, portanto, agora, se quiser efetivar, uma pessoa que recebe 1.250 euros há 10 anos, que há 10 anos era um ordenado relativamente interessante, porque era o dobro do ordenado mínimo, hoje o ordenado mínimo está 60% acima de há 10 anos, mais coisa, menos coisa, mas essa pessoa que recebe os tais 1.200 e tal não tem ordenado 60% acima de há 10 anos para ter o equivalente e para ter a margem de manobra que lhe permitisse não estar a ser um necessitado social, em alguns casos. E, portanto, aqui é claramente um problema enorme. E depois andamos nós em Portugal, claro que isto é política, aquilo que eu estou a dizer, embora indexado a dimensões económico-técnicas. Nós andamos aqui preocupados depois em dar mais 300 euros a essas famílias, arranjar casas para essas famílias, quando se calhar a solução era a obrigação moral de Portugal de fazer evoluir todos da mesma maneira, ou pelo menos todos aqueles com os quais o Estado está comprometido. Não tem acontecido isso. Se essa pessoa que recebe 1.200 e tal euros há 10 anos, que é formado superiormente, recebesse o equivalente à evolução do ordenado mínimo, ou nem tanto, que fosse pouco menos do que isso, provavelmente estava próximo dos 2.000 euros. Ora, próximo dos 2.000 euros já não estava aqui condicionado, se calhar, ou não tão condicionado, àquilo que é o empobrecimento qualificado e à necessidade social da intervenção. Isto aqui, do meu ponto de vista, tem que levar um choque salarial, mas não é menos verdade que países do centro-norte da Europa, da Suíça, Áustria, Dinamarca, Alemanha, tenham também soluções para esse tipo de necessidades. Não do absolutamente necessitado social, mas daquele que não consegue responder a tudo aquilo que são as suas necessidades de conforto para o bem-estar social, e muitas vezes até com formação e com qualificações superiores que aparentemente e por defeito lhe permitiam aceder a uma melhor qualidade de vida. E nesse ponto de vista, eu penso que Portugal também tem que trabalhar com essas pessoas. Seja nas periferias da cidade, seja com créditos bonificados como já existiram no passado,
mas também tem que atender essas pessoas. Tem que haver aqui claramente um escalonamento das necessidades sociais, porque todas elas têm necessidades sociais, umas mais que outras. Uma coisa é habitação social, outra coisa é apoio social à habitação. E, neste caso, o Estado está muito preocupado com a habitação social. Na verdade, até há pouco tempo não se pôs esse problema de apoio ao social. Os créditos à habitação, sem elevada taxa de juros, eram relativamente convidativos e as coisas iam-se resolvendo. Agora não é bem assim. Há um duplo problema, que é o da habitação social que faltava e o dessas famílias que não conseguem comprometer-se com aquilo que são os compromissos que tinham no privado. Mas é um problema social, não deixa de ser. É um pouco isto. Muito obrigado. Estamos a fechar a primeira hora. Tenho passado tão depressa que só agora é que eu percebi que passou a primeira hora. Não seria talvez um primeiro momento de colocar à disposição de todos os participantes, colocarem alguma pergunta, algum comentário, tendo esta oportunidade para estes distintíssimos oradores poderem fazer alguma pergunta. Professor Humberto Vaz, por favor. Se permite, muito obrigado. Boas tardes. Começo naturalmente a cumprimentar os nossos convidados, cumprimento o nosso moderador, a organização e a assistência. Foi quase tudo dito. De facto, a habitação é um problema grande. Foi aqui dito também que, fruto de um desinvestimento muito prolongado na construção, particularmente na habitação, nós temos imensos problemas para resolver. Discutimos aqui hoje muito a questão das famílias de baixo rendimento, que é um problema sério, colhemos todos com muita atenção às vossas opiniões, mas há dois setores na sociedade que nos preocupam particularmente, dois segmentos. Um deles são os jovens com talento, jovens até com bons salários, mas que têm dificuldade em adquirir uma habitação em Portugal. E estamos a assistir, como consequência disto, a uma forte vaga de imigração destes jovens com talento, entre outros motivos por este. E há um outro segmento também que nos preocupa imenso, que são os idosos. Muitos idosos com casa própria, com habitação, mas eventualmente com habitação que nos envergonha, ou que nos deveria envergonhar. Habitação não segura, com problema de segurança contra incêndio, sem situação de conforto térmico adequado. E, portanto, para estes dois segmentos, eu gostava de vos desafiar a partilharem a vossa opinião, a vossa visão sobre a dimensão do problema e o que é que nós deveríamos fazer, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da sociedade, para ajudar a atenuar este problema. Antes de passar a palavra, se houver mais uma segunda pergunta, se alguém quiser fazer, não havendo dar a palavra, seja colocado. A habitação, se nós olharmos um pouco para aquilo que também foi a própria realidade portuguesa, nós também fomos crescendo de população, por isso nós realizamos a habitação para responder à população em si. Mas se nós olharmos para aquilo que era a necessidade, e falando até com as autarquias que monitorizam de uma forma bastante próxima aquilo que foi a resposta há 30 anos atrás da habitação, até por iniciativa camarária, há até aí também uma desadequação, porque de T3 e T4 agora não há destino para esses T3 e T4, hoje precisam mais de T1 e T2. Por isso houve aqui uma reconfiguração da própria matriz familiar, e isto também liga um pouco à questão daquilo que é a necessidade de resposta para uma camada mais jovem. Porque nós também mudamos muito a forma como encaramos o trabalho. Hoje o trabalho é feito de forma remota, hoje a exposição às oportunidades de trabalho também são muito mais abertas e transparentes. Por isso nós dois olhamos, eu tenho uma irmã bastante mais nova do que eu, e até agora que já tenho uma filha, etc., assentou, mas durante 12 anos não queria ter casa, nem a máquina de lavar, sempre gostava de qualquer coisa, falava com o senhorio, mas acima de tudo gostava, por trás da decisão dela, era uma flexibilidade e mobilidade, tanto que viveu aqui, mudou-se para Lisboa, viveu 3 anos em Lisboa, viveu 3 anos no Catar, voltou outra vez para cá, e por isso o modo de decisão e aquilo que era o motivo de decisão era muito esta flexibilidade, que eu acho que caracteriza muito aquilo que é este segmento dos jovens. Nós próprios entendemos que este problema é um problema, ou seja, nós empresas não nos podemos aliar do tema. E nós próprios temos estado a desenvolver uma solução, e uma solução que passa por vincular as próprias empresas, e aquilo que nós estamos
já a oferecer é uma solução em que a própria empresa assume aqui um papel fundamental no proporcionar uma habitação ao jovem. Vamos a chamar a isso residências corporativas e, no fundo, dizer à empresa que se vocês querem ter o talento e se o querem fixar, o problema da habitação não é um problema dos vossos empregados, é vosso. Vocês próprios têm que assegurar que dentro daquilo que é a vossa esfera de influência, se querem ter no Porto, em Lisboa, em Braga, seja onde for, talento, vocês têm que tratar do tema da habitação. E por isso vocês têm que proporcionar habitação condigna com conectividade, ou seja, tudo aquilo que a gente encontra hoje numa residência de estudantes moderna, nós temos que encontrar também numa oferta para estes profissionais. E nós estamos a direcionar isto precisamente para os primeiros 8, 10 anos de vida profissional, porque nota-se que precisamente também durante essa faixa as pessoas ainda estão numa fase de crescimento, numa fase ainda de constituição de família, ainda não estão nessa fase, mas por isso esta oferta é uma oferta específica para esta população mas tem de ser feita também de uma forma, eu diria, controlada. Ou seja, é muito mais fácil para nós contratarmos com uma empresa e partilhando até um bocadinho já do feedback de algumas empresas. Algumas dizem, não, nós vamos até oferecer isto, nós temos um problema da lotação e ao fim de 3 anos de investimento no jovem que saiu da universidade, se ele em 3 anos já cresceu muito profissionalmente, e nessa altura é quando nós os perdemos. Por isso nós queremos, e é nessa altura também que aumentamos mais os salários para ter precisamente ao fim desse período de formação. Também o profissional também tem de entender que há um período de investimento da própria empresa e por isso eles próprios dizem, não, nós vamos oferecer a habitação nesse 3º ano. Quando nós olhamos para aquilo que é a aplicação do salário que a pessoa recebe, eu vi uma empresa americana que fez estes estudos com a conclusão, chamavam-lhe Net Disposable Income, que é quanto é que fica depois de pagar a renda, pagar a água, pagar a alimentação, ou seja, quanto é que fica? Chegaram à conclusão, não ficava nada. Esta eu acho que é a nossa realidade, não é? Ou seja, quando nós extraímos tudo que são as despesas prioritárias num jovem, não fica nada. E então ela traça um objetivo de que as pessoas, os seus colaboradores, tinham que ter no mínimo um net disposable income de 20%, ou seja, tinha que sobrar 20% depois para a despesa discricionária, para a poupança, para... Eu acho que é isso que nos está de facto a faltar. Por isso, uma empresa tem mais capacidade de conseguir chegar a uma empresa como a nossa e fazer, nós chamamos de build to suit, ou seja, da gente poder fazer um pacote à medida, e que pode não ser só por uma empresa, pode ser por um conjunto de empresas, em que cada uma fica com 10, 20, 30 apartamentos que são para os seus próprios funcionários e nós conseguimos com isso fazer um desenho, um projeto mais adequado à necessidade. E por isso, em vez de estar a fazer, lá está mais uma vez, o uso da oferta especulativa, que eu não sei o que é que o mercado quer. Eu acho que sei o que o mercado quer, mas vou colocar isto. Posso correr o risco e tenho que acomodar isso no meu preço, o risco de ficar com 10% das frações preocupado por vender, isso tem que estar refletido nos outros 90%, ao passo que desta forma eu posso arrancar e fazer um edifício já destinado e por isso eliminar mais uma vez aqui determinado tipo de fatores que tinham que estar comportados no preço e deixam de estar. Por isso, a oferta para os jovens, eu acho que também passa muito por esta ligação às empresas. A questão dos séniores é o que se chama a revolução cinzenta, não é? E há tempos eu estive numa sessão que foi só direcionada sobre tecnologia de construção, de imobiliário, e foi com o MIT Age Lab, que estuda muito estes fenómenos, e a conclusão deles era o futuro é cinzento, pequeno e feminino. Pequeno porque, de facto, as famílias, a necessidade de habitação é cada vez mais pequena, por isso precisamos de frações mais pequenas, não de grandes apartamentos. Cinzento porque avizinha-se esta revolução cinzenta em que temos cada vez mais pessoas, ou seja, os baby boomers, e no nosso caso, na Europa, não é? Vamos envelhecer, por isso vamos ter uma necessidade de uma oferta para uma faixa e um segmento que até hoje não precisamos. E o feminino, que são elas que decidem hoje tudo em casa, por isso nós próprios se perguntar quais são os nossos consumos e o que é que nós consumimos, não sabemos, já tem um carro, já não somos nós que decidimos, por isso esta é um bocado a conclusão destas tendências. Por isso nós temos que também perceber um bocadinho o que é que estas tendências nos dizem, não são coisas esotéricas, são coisas que têm estudos por trás e antecipamos esta oferta para quando houver esta necessidade, a oferta já lá está. E
é isso que eu acho que nos faltou um bocadinho, foi este exercício de perceber o que é que os números nos dizem. Quando se diz que vai faltar professores, a gente não precisa fazer muitas contas. As contas estão à vista, não é? Precisamos é tomar decisões para que isso não aconteça daqui a 5 ou 10 anos à frente. Obrigado. Ora bem, nós somos, neste momento, pouco mais de 10 milhões em Portugal. Cerca de 400 mil imigrantes, mesmo assim, e neste caso imigrantes, vêm cá. E, portanto, do ponto de vista da população portuguesa, de base, nós já somos menos de 10 milhões. Aquilo que são as projeções que foram aqui abordadas pelo António Carlos apontam para que em 2050 nós sejamos pouco mais de 8 milhões de população base, depois sem contabilizar aqui os fluxos migratórios, mas essencialmente numa população envelhecida. Ou seja, nós hoje em dia em Portugal somos mais ou menos, pouco menos de 1000 pessoas com mais de 100 anos e tem crescido. E em 2050 a projeção é que sejamos cerca de 14 mil pessoas com mais de 100 anos. Ou seja, a esperança de vida aumenta, apesar de tudo e bem, nós seremos, por defeito, 8 milhões, bastante mais envelhecidos. Com esta preocupação aqui alertada pelo professor Varão, em que nós temos uma tendência para que muitos dos nossos jovens, principalmente qualificados, saiam do país. Não necessariamente, podem estar alguns dizer que estão zangados com o país ou com a geração anterior. É verdade, Portugal há 40 anos era totalmente diferente do que é hoje. Portugal é um país absolutamente europeu e moderno, na maior parte das coisas, isso reconheça-se, mas um jovem que tem 20 anos ou 21 não sabe isso, cresceu assim, nisto e desta maneira, e se calhar é mais perto ir trabalhar para Eindhoven, na Holanda, do que propriamente para o Alentejo, em Portugal, numa oportunidade que tem. E a distância faz sem tempo e a oportunidade é maior. Não quer dizer que não tenha custos sociais, pois as oportunidades sociais extracurriculares fora do seu país de origem não são as mesmas que no seu país de origem. Isto também se paga indiretamente, de facto. Mas essas idades são as idades de maior aventureirismo e, portanto, as pessoas vão, basta ter, se calhar, um diploma debaixo do braço e boa vontade e até Xangai é ali ao lado, quase hoje em dia, bem vistas as coisas. Portanto, isso tem custos sociais depois globais para Portugal. E aqui voltamos à questão inicial, que é de que forma é que nós compomos aqui o ramalhete. Nós estamos inseridos numa União Europeia, cuja centralidade de produção industrial e tecnológica é aquele eixo que eu, mais ou menos, Milão-Paris, Berlim, ou Milão-Londres, incluindo Paris, Berlim, e volta mais ou menos ao mesmo. Portanto, ali há uma centralidade que precisa altamente de talento também, de engenheiros, estão sempre a necessitar deles. Aliás, a única zona do mundo, neste momento, que tem excesso de engenheiros comparativamente às suas necessidades é a América do Sul. E nós temos que perceber que provavelmente nós chegamos para estas nossas necessidades europeias e temos que ser competitivos com quem tem mais atratividade que nós dentro da União Europeia, porque nós somos relativamente periféricos, mas também não somos bons connosco próprios. Eu sempre preciso referir alguma suscetibilidade que possa estar aqui na sala. Acho, por exemplo, inaceitável que aqui o Metro do Porto tenha duas enormes empreitadas e as duas sejam entregues à mesma empresa estrangeira, cuja riqueza vai ser exportada, os impostos vão ser exportados e nós ficamos como empregadinhos dos outros. Desculpem dizer isto desta maneira, estou aqui, de uma forma intimista, claro, se for convidado para a televisão dizer isto, não posso naturalmente ser desta maneira, e temos de ser transparentes a nível europeu, mas a verdade é que os outros países, e particularmente o nosso vizinho aqui do lado, não o é. Portanto, nós temos 0 obras públicas em Espanha nos últimos 50 anos. 0, seja pequeno ou grande. 0 obras públicas. E aqui temos. E desta maneira não conseguimos sequer criar riqueza aqui para produzir chefias para nós. Somos empregados de chefias de outros para riqueza para outros lados. E isto tem-se passado um pouco no setor da construção e no setor energético também, com os leilões de eólicas e de fotovoltaicas. A iniciativa, a riqueza, a produção e a decisão e o negócio é externalizado. Eu não sei se não valia a pena nós sermos incentivadores de outras medidas para depois sermos bons para nós próprios e termos cá os nossos decisores.
porque se repararmos bem, a nossa exportação de talento, nomeadamente para a Europa, faz com que muitos deles, ao fim de X anos, já sejam responsáveis e tenham postos dentro das empresas para onde vão ou para onde foram, acima daqueles para onde foram e começam a ter responsabilidades. E infelizmente muitos deles não voltam. Alguns sim, outros não. A verdade é que no caso da construção, a nossa diáspora é manifestamente insuficiente se regressassem todos para as nossas necessidades de engenharia civil. E face a este pico de 2030, PRR e até o que está por fazer o 2020, nós, as estimativas mais atualizadas da Ordem dos Engenheiros apontam para uma necessidade de cerca de 5 mil engenheiros civis, e aqui só estamos a falar de civis, nós estamos a falar aqui da habitação, para os próximos 10 anos. E não havendo engenheiros civis no rol da construção toda, que é infraestruturas e habitação, e haver necessidade deles, a transposição dos engenheiros civis que vão ser necessários, vai fazer-se essencialmente para fora da habitação, para as infraestruturas. O que vai libertar funções, e já se está a sentir muito isso, de eminentemente de engenharia, e particularmente de engenharia civil, que é a direção de obra e a fiscalização, estas direções, estão a ser ocupadas por arquitetos. Não é necessariamente mau, a não ser naquilo que tem a ver com complexidades elevadas. Estruturas, pré-esforços, armações, etc. Então, não é uma intervenção criativa, é uma intervenção técnica, e Portugal vai pagar isso caro, na minha opinião. Posso estar a puxar a brasa à engenharia de facto, mas não é menos verdade que, por exemplo, em Espanha a infraestrutura é assegurada por engenheiros de caminhos, canais e portos, e a edificação é assegurada por arquitetos técnicos. A nossa construção, apesar de tudo, é muito melhor que a construção espanhola de edificação, mas de longe. E, portanto, nós, porquê? Porque a parte da física das construções, das tecnologias das construções é feita por engenheiros civis, deixando a concepção para os arquitetos. Posto isto, e tem a ver com a questão dos jovens, que é um assunto que nós, Portugal, temos que nos preocupar seriamente, há a questão da pobreza energética. Eu acho que a pobreza energética tem também que ser coberta por estes planos externos de financiamento europeu, o PRR, eventualmente, e o 2030, para compensar este diferencial que foi existindo ao longo dos anos, com as pessoas mais envelhecidas, já sem iniciativa de outrora, mas que ainda habitam nas suas habitações, sem custos, ou com custos simbólicos, terem uma disponibilidade de conforto através do aniquilar dessa pobreza. É pobreza energética, não é pobreza que tem rendimentos, mas as suas casas não permitem o conforto ao qual eventualmente teriam direito. Portanto, tem que haver aí medidas também de compensação para isso, claramente, e também tem que ser uma preocupação de Portugal. No fundo, não deixa de ser uma benfeitoria social também para essa população mais envelhecida, porque de facto nós, apesar de já haver muita gente que saiu dos seus centros iniciais, das aldeias e mesmo nas cidades, existe este problema, porque existe continuadamente uma migração dos centros rurais para as cidades, mas a primeira grande migração fez-se nos anos 60, depois houve outra nos anos 80 e depois houve outra nos anos 2000. E isso reflete-se nos censos. E aí, claramente, penso que deve existir um levantamento também em Portugal sobre aquilo que deve ser a medida compensatória e mitigadora da falta de fundo de conforto térmico, que é a chamada pobreza energética que existe. Obrigado. Eu acho que vou fazer uma última pergunta, se me permitem, pegando nas palavras destas duas últimas intervenções. A pergunta é a seguinte: vamos para uma perspectiva muito otimista. Os planos devem ser a médio prazo, senão na habitação não vamos ter sucesso se for um plano imediato, não se faz com clique a resolução deste problema. Mas no plano a médio prazo otimista, nós vamos ter um grande investimento na habitação para resolver o problema, sobretudo nas áreas metropolitanas, porque este desequilíbrio do problema da habitação. Provavelmente a mão de obra pode ser um problema, a mão de obra quem faz com a mão, que é algo importante para se poder materializar a habitação, pode ser um problema para as empresas, para respondermos a este desafio.
E, portanto, a questão que se coloca é o que é preciso fazer, como é que se pode formar essa mão de obra, aquela que vamos ter que receber, ou como é que vamos tornar mais atrativo, porque senão arriscamos a manter essa mão de obra. Ou não, nós vamos fazer uma habitação que não vai precisar tanta mão de obra, é uma habitação industrializada, uma habitação pré-fabricada. E, por outro lado, o desafio da descarbonização, que é a última pergunta. Nós estamos numa fase de transição energética, em que a palavra descarbonização está sobre a mesa, que é uma perturbação técnica, mas também económica, porque como é que este problema da mão de obra que poderemos manter, que teríamos que prepará-la, enquadrá-la, torná-la mais atrativa de um lado, e por outro lado a descarbonização, que é um desafio tão extraordinário, mas tão complexo do ponto de vista económico, como é que isto se vai refletir num plano a médio prazo da habitação. Se quiserem fazer este comentário final, por favor. Os dois temas estão super interligados. A falta da mão de obra, eu tenho um colega que é promotor imobiliário em Bombaim, ele faz tanta habitação por ano como nós no ano inteiro. E ele dizia que tem uma falta também de mão de obra. Mas na Índia, é o país mais populoso do mundo, como é que há um problema de falta de mão de obra? Mão de obra qualificada, ou seja, o problema não é a quantidade, mesmo naquele caso, é a questão da qualificação. Nós, se olharmos para aquilo que foi o pico também nos tais anos 2000, nós chegámos a ter 600 mil profissionais na indústria da construção. E estamos nos 200 e qualquer coisa, nós chegamos às costas de 300 mil e estamos todos os anos a perder profissionais, não é? Por isso as pessoas que estão a ser formadas não estão a ser compensadas com os jovens, a entrada de jovens no setor. Para além disso, se nós olharmos para aquilo que é os PRDs, o investimento europeu, sempre que existe um sincronismo do investimento na mesma região, neste caso na Europa, nós somos os primeiros também a perder ainda mais dessa mão de obra qualificada. Por isso a resposta está, sem dúvida, na industrialização. Nós, quando olhamos para o problema da falta de produtividade do nosso setor e nos 40 anos em que não evoluímos nada, literalmente nada, na produtividade, tem a ver com um modelo económico em que eu diria que foi sempre fácil a gente ir buscar um país qualquer onde era possível trazer mão de obra mais barata e manter o mesmo modus operandi, que não era preciso mudar as técnicas, não era preciso mudar a tecnologia, porque arranjava-se sempre uma forma qualquer de trazer mão de obra barata. Nós, portugueses, tivemos a alimentar esse modelo na Europa e por isso nós próprios depois também alimentamos com trazer pessoas de outros países, nomeadamente desenvolvidos para cá. Por isso, quando eu digo resposta aos dois problemas, faz-se em sintonia. Nós, apesar de lá estar, termos fogos que precisamos de reabilitar, nós precisamos construir, fazer construção. Lá está nos núcleos urbanos do Porto e de Lisboa. Por isso, aquilo que eu tenho dito, eu próprio, e tenho uma das motivações para aquilo que nós defendemos em termos desta alteração da agenda climática e da sustentabilidade, as próximas décadas, aquilo que nós temos de construir de novo, já nem vou tão longe como 2100, mas aquilo que nós temos de construir tem de ser feito de uma forma e com uma metodologia que hoje a tecnologia nos permite, que seja rastreável, em que nós fazemos uma construção por componentes que nos permite, lá está, que aquilo que vamos edificar possa ser mais tarde reaproveitado, esses mesmos componentes, e no próximo século a gente não precisa de extrair de novo materiais para refazer aquilo que nós precisamos eventualmente no próximo século. Por isso o desafio é um desafio que se coloca hoje nas duas vertentes. Eu só consigo conceber uma economia circular na nossa indústria da construção, numa indústria por componentes, rastreáveis, que são intermutáveis e podem ser reutilizados de formas diferentes, dando uma vida diferente eventualmente ao edifício. Nós vemos a alteração de hábitos, esta questão da passagem dos P4 para T3, T2, este edifício que nós fizemos em Guimarães foi um dos primeiros com esta nova geração de soluções que são, por um lado, mais sustentáveis, porque incorporam também madeira, que é um produto que acaba por ser, armazena CO2 e por isso está na sua forma final no edifício a servir de armazém de CO2, por isso tem a ver também com esta utilização de biomateriais. Mas, por outro lado, lá está, aquele edifício foi pensado para se daqui a 15 anos
e ele foi configurado, tem um dos blocos que é hotel, outro que é habitação. Se daqui a 15 anos tiver que mudar a sua função, nós conseguimos desmontar todo o interior e reaproveitar todos os materiais, porque aquilo foi tudo feito com BIM, com industrialização, por isso todos os componentes estão perfeitamente bem identificados. Aliás, se houver um problema de manutenção, a gente sabe exatamente onde é que está o tubo, não tem que partir uma parede inteira para saber descobrir o que é que lá está. Por isso, esta resolução da sustentabilidade através da economia circular, eu friso muito isto, não é só a utilização da madeira ou dos biomateriais com baixa pegada de carbono, é como é que nós podemos construir de uma forma que aquilo que vai ficar construído daqui a 30, 50 anos, quando perder a sua utilidade funcional, nós conseguimos mesmo assim aproveitar grande parte dos materiais e não termos que colocar tudo aquilo num aterro e voltar a extrair novos materiais. Por isso, a resposta a uma coisa também responde à outra. A industrialização resolve o problema da mão de obra e resolve o problema da sustentabilidade, e para isso lá está, precisamos de treinar para novas funções e de uma forma diferente. Aqui, lá está, uma das razões pela qual lá está, eu próprio também sempre aderi muito daquilo que o Fernando tem vindo a fazer, e não é aquilo que ele possa estar a fazer hoje, é um corolário de muitas das coisas que já andava a fazer há muito tempo dentro da ordem, nomeadamente a qualificação profissional, a identificação das competências e a valorização dos nossos colegas por via dessas competências. Nós podemos trabalhar essas competências para aquilo que nós sabemos que vai ser necessário hoje. Já não é daquilo que vai ser necessário daqui a 5 anos. Hoje nós precisamos fazer esta transformação de competências no presente imediato. Mas pronto, era isto que eu gostava de... Obrigado. Passava a palavra para a senhora. Eu vou ser rápido desta vez. Nós temos 3 níveis de necessidades de mão de obra na construção. A qualificada de mais alto nível, nomeadamente engenheiros. Essa vamos precisar sempre. Estamos em déficit profundo. Por mais que nós industrializemos a construção, vamos precisar dessa gente nos próximos anos. As chefias intermédias também, de alguma maneira, sim, que mais não seja para metodologias industriais, mas também as precisamos e temos que os ter qualificados. A mão de obra, que eu diria menos qualificada, indiferenciada, com a industrialização vai ser tendencialmente menos necessária e, portanto, isso é claramente um caminho que a Casais, neste caso particular, até tem sido pioneiro em Portugal, que é de louvar, e portanto também nos identificamos naturalmente na ordem dos engenheiros com isso, e até os bons exemplos que temos vindo a fazer nas rotas do Bastonário ou até nos roteiros de engenharia aqui da região norte, têm vindo a privilegiar muito, principalmente aquilo que na construção tem vindo a ser feito por a Casais, que já é uma das 3, 4 maiores empresas de Portugal, e portanto tem que ser referenciais, ainda por cima aqui instalada no norte. Agora, relativamente àquilo que nós temos enquanto qualificações, eu tenho a dizer que a engenharia portuguesa, e com a experiência que tenho vindo a ter no mundo de implementação, conseguimos ter além fronteiras, quer em termos de organização da engenharia portuguesa, e o Roberto já tem vindo a acompanhar isso, e esta semana até vamos ter mais uma dimensão da externalização da engenharia portuguesa, da engenharia civil, neste caso, é da excelência. Ou seja, nós não ficamos minimamente a ver nada à engenharia internacional. Outra coisa é a forma como depois os estrangeiros entram aqui a tentar sobrepor-se à engenharia portuguesa sem a qualificação adequada, mas com a margem de gestão que lhes é conferida por essa má gestão pública de entrega de obras. Eu aqui vou ser sempre crítico e digo em privado aos decisores públicos. Há uma boa vontade do Ministério da Habitação de querer fazer, que é preciso fazer, vontade a esta legislação, a esta congregação para o Código da Construção. A Ordem dos Engenheiros apresentou recentemente em Lisboa um trabalho que está a ser desenvolvido no seio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é o SILU, que é o Sistema Integrado de Legislação Uniformizada da Construção, com vista futuramente a criar o tal Código da Construção e a eliminar as simultaneidades por um lado e a atualizar a legislação. Oxalá isso vá a bom porto. Neste momento a parte mais fácil, apesar de complexa, foi juntar tudo, e são números. Eles conseguiram juntar na construção mais de 300 diplomas só ligados à construção, mas perifericamente vai nos 14 mil, para terem uma ideia.
E, portanto, há um trabalho aqui muito grande a fazer. Eu acho que as universidades têm claramente um papel a desempenhar no apoio também ao Estado e ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, neste caso particular do SILU. Esta é uma grande questão. Outra questão que também nós precisamos é política, que é como é que nós integramos aqui pessoas que precisamos para a construção. Nós temos cá, é pondo os que temos na liderança e pondo os outros a crescer sob essa liderança, porque nós vamos precisar deles com políticas que já extravasam a ordem dos engenheiros, mas têm que ser políticas públicas. Não sei se é exemplo daquilo que fez o Luxemburgo nos anos 60, que acabou por permitir que hoje em dia hajam terceiras gerações de portugueses em lideranças no Luxemburgo. Portanto, ou se avulsas, isso já é uma questão que deixo para decisores políticos. Finalmente, temos alguma razão na nossa proposta da 701H, porque isto bate precisamente naquilo que nós necessitamos. Tudo isto começa na fase de concepção de todos os projetos. E, portanto, nós não vamos lançar a concurso uma obra para termos concorrentes que, ao mesmo nível de uma Casais que já tem tecnologia emergente, vão fazer um concurso que sai mais barato com tecnologias tradicionais. Porque este investimento a Casais sai caro no curto prazo e depois a longo prazo pode ter aproveitos. É uma aposta no futuro, mas a inovação não é barata. E, portanto, estar a competir diretamente com quem não faz inovação não ajuda. E não ajudando, portanto, temos que arranjar aqui fatores de comparação. Daí nós, na Ordem dos Engenheiros, defendermos que já é hora, face à evolução da tecnologia e da digitalização, e já que se fala tanto em construção 4.0, em digitalização da construção, que haja um projeto para isto. Na fase de concepção tem que existir um projeto em que englobe tudo aquilo que aqui foi dito. Novas tecnologias, tecnologia BIM, pode não ser para as obras menos complexas e pequeninas para já, mas naquelas públicas de alguma envergadura, essas impositivamente já há tecnologia e conhecimento das empresas que podem aceder a isso para o fazer e, portanto, tem que existir um projeto sobre essas matérias. E outro sobre o ambiente de sustentabilidade. Quanto é que custa ao ambiente fazer esta obra? E se calhar, nós, numa habitação social em que há uma proposta com duas alternativas para aqui, para a periferia do Porto, uma consegue ter neutralidade carbónica com os escudos materiais e reaproveitamento no fim do ciclo da vida, e outra nem sequer contabilizou porque não sabemos fazer. Ou então não quis saber e não existe esse projeto. Não, tem que existir a montante já uma contabilização do impacto da sustentabilidade da construção. E isto em nós próprios avançarmos no conhecimento, não sei se é pioneirismo, mas é positivo em Portugal. E, portanto, quer a questão da industrialização, quer a questão da sustentabilidade, tem obrigatoriamente que fazer parte dos projetos de concepção de uma construção. É só isto. Muito obrigado. Nós estamos a terminar. Eu ia fazer um anúncio e um agradecimento, mas se alguém quiser ter uma curtíssima intervenção, não uma pergunta, uma curtíssima intervenção, um comentário, por favor. Se não, eu vou então fazer um pequeno anúncio. Eu acho que a temática da habitação é uma temática de hoje, uma temática da manhã. A Faculdade de Engenharia, em conjunto com a Faculdade de Arquitetura do Estado do Porto e ao celebrar os 20 anos do Patorrego, vão fazer em setembro, ou 26 de setembro, uma sessão da FEUP sobre habitação. No dia 7 de novembro, da FAUP sobre património, em que 10 personalidades em cada um desses dias vão ser convidadas para poder refletir sobre a temática e para, no fim, se poder fazer um conjunto de propostas que sejam propostas construtivas de soluções a médio prazo. Eu acho que não há soluções a curto prazo, e quem pensa no curto prazo pensa mal. A inovação leva tempo, a estratégia leva tempo a montar, a investigação precisa de consolidação. Portanto, as construções, em particular a secção de construção da Faculdade de Engenharia, Faculdade de Arquitetura, iriam dar esse pequeno contributo. Só para terminar, um enorme agradecimento a todos que estiveram presentes nesta sessão, que já vai longa. O especial agradecimento ao professor Silva Matos, ao nosso diretor, ao professor Raquel Sada, pela oportunidade de discutir a habitação e, sobretudo, expressando uma enorme gratidão aos nossos ilustríssimos convidados pela relevância do que nos ensinaram, pela sabedoria que nos transmitiram essa informação e, sobretudo, também pela disponibilidade da equipe. Muito obrigado.